Irmãos, o pastor Gustavo, eu fiz tem uns 10 dias, né, pastor? Mandei um e-mail para ele e veio aqui nos abençoar, foi coisa de Deus mesmo. E o pastor Gustavo é pastor da primeira igreja batista, né, pastor, de Bento Ferreira, e é voluntário do Ministério Luz da Noite, que faz um trabalho com homossexuais, né, pastor? Prostitutas e homossexuais. E hoje ele veio dar uma palavrinha para a gente sobre qual é o papel da igreja, no tratamento, o que a gente tem que fazer. Amém? Então, vou pedir para os irmãos levantarem a mão, vamos orar pela vida do pastor. Amém? Paizinho, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor seja com teu filho, Pai, que o Senhor possa esvaziá-lo, Deus, de tudo aquilo que vem dele, Pai, e para que tudo aquilo que saia da boca do teu filho neste momento, Senhor, seja somente a tua vontade, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do pastor Gustavo, da família dele, Senhor, do ministério dele, de todo o trabalho que ele faz, Senhor, que o Senhor vá na frente, que o Senhor esteja na frente, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do teu filho e te peço, Pai, que o Senhor opere neste momento, Senhor. O teu Espírito fica à vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Pô, agora eu que dei o guia. E aí, tudo bem com vocês? Vai ser menos mensagem, mais um bate-papo. Vocês gostam disso? E eu queria conversar um pouquinho com vocês. Primeiro eu vou explicar aqui o que é o Luz na Noite, né? O Luz na Noite é um ministério que ele trabalha com a área da sexualidade e tem um foco maior com a área da homossexualidade e da prostituição. Pode ir passando, na medida que eu vou falando. E como é que é esse trabalho? Nós temos algumas frentes. Uma delas são... Jesus, é embaçado. Então, nós estamos há mais de 13 anos. Nós agimos ali pegando a Orla de Camburi, temos o apoio da Jucum, do Avalanche. Mas fomos um dos primeiros ministérios para a sexualidade na Grande Vitória. Amor, deixa uma cesta. O celular travou, então não vou seguir ele não. Enfim, nós temos algumas frentes no nosso ministério. Um deles é o aconselhamento. Nós aconselhamos cristãos de diversas igrejas que buscam lutar contra a homossexualidade. Mas será que tem como lutar contra a homossexualidade? Sim, nós acreditamos que tem como lutar, mas mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós temos também uma frente evangelística. Nós agimos ali na Orla de Camburi, alcançando ali aquelas prostitutas, os travestis. Nós vamos e convidamos eles para um luau que a gente faz na praia. E nessa praia a gente faz um ambiente de culto mesmo. Então muitos ali já cantam juntos, já são de igreja, já foram até líderes religiosos. Então a gente tenta fazer com que eles se sintam à vontade de fato. A outra frente que nós temos, além do evangelismo, né? Nós temos alguns impactos, algumas datas comemorativas, nós entregamos algumas lembranças e estamos ali sempre presentes, pegando os números, vendo se tem alguma necessidade. Temos um filme que está sendo produzido. O filme vai ser com base em um dos livros que nós produzimos, que é Uma Fé em Busca de Sentido. Já está na fase do término do roteiro. Nós estamos terminando o roteiro e já está quase aprovado para começar as gravações. Temos também algumas literaturas, temos no nosso site, que é o www.luznanoite.com.br, para quem quiser nos conhecer um pouco mais por lá. E além de tudo isso, também nós temos alguns devocionais, que está sendo até produzido. Eu estou um pouco atrasado nisso, mas eu vou terminar de produzir aquela parte. Temos os devocionais e esse é o Ministério Luz da Noite. Quem quiser se interessar, né, e quiser saber um pouco mais sobre isso, temos também tanta coisa que eu esqueço, né? Temos também os seminários e os cursos. Temos um seminário que aconteceu na semana retrasada e o curso que vai acontecer agora nos 4 últimos meses do ano. Vai até dezembro. O curso sobre sexualidade.
Ele também teve um seminário sobre sexualidade com o Dr. Catito. Enfim, agora eu estou aqui. Eu sou o Gustavo, eu sou pastor da Igreja Batista de Bento Figueira, eu sou pastor de Missões e Evangelismo, eu atuo já há alguns anos, do Ministério Luz na Noite eu estou mais ou menos uns 5, 6 anos, e vou bater um papo com vocês sobre homossexualidade. Mas antes de falar sobre homossexualidade, eu queria falar sobre identidade. O que é identidade? Quem é você? Quem arrisca falar aí? Levantar a mão, alguém com bastante atitude. Nem foi da palavra mais cedo, né? Sobre atitude. Quem arrisca aí falar? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Bom? É? Às vezes eu pergunto isso, a pessoa fala, meu nome é fulano. Aí então todo fulano é igualzinho você, né? Então você se resume ao seu nome. Ai não. Então eu sou professora, tenho tantos anos, então todo mundo que é professor e tem a sua idade vai ser igual a você. Qual é a sua identidade? Vocês conseguem definir assim para vocês? Aí, essa conversa interna que vocês estão tendo. Quem são vocês? E a Bíblia fala sobre quem nós somos. A Bíblia fala sobre o sexo, fala até muito. Tem um livro só disso. A Bíblia fala sobre homossexualidade. Obrigado, irmão. A Bíblia fala sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Também sobre homossexualidade e sobre como nós devemos fazer, qual a nossa atitude com relação à homossexualidade. E eu queria pedir para vocês abrirem Efésios 2. Efésios 2, no capítulo 1 mesmo. Vou só passar por esse capítulo primeiro. Aqui em Efésios 2, Deus nos traz uma palavra de duas identidades diferentes. Uma identidade dos mortos e outra identidade do vivo. Então, uma das nossas identidades, né? Você é vivo ou você é um morto. Está entendendo? E quem que é o vivo e quem que é o morto? Aqui o vivo, o morto, está falando o seguinte: vocês todos estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Então, anteriormente, nós todos éramos mortos em nossas transgressões e pecados. Todavia, lá no 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem gosta ou já viu o filme de zumbi? Zumbi. Filme zumbi. E aquele bom Jean, sério, esse cara aí. Então, às vezes a gente tem um bocado de zumbi dentro da igreja. Que está aqui, aquele morto, andando. E a gente chega e olha para esse cara e fala o seguinte: olha, vou dar uma maquiada nesse cara, vou botar uma roupa diferente, vou botar uma Bíblia debaixo do sovaco, né? Que nem Rexona, então vou dar a Bíblia de Rexona. Vou botar a Bíblia debaixo do sovaco, vou dar um microfone na mão para esse cara agora é vivo, parece vivo, parece. Está maquiado, anda igualzinho, se veste igualzinho, mas será que ele é vivo de fato? Será? E o que é ser vivo? Gente, bate papo, pode falar comigo. O que é ser vivo? Está no caminho? Oi? Está no caminho? Está no caminho. E qual caminho é esse? O caminho de salvação, ué. Salvação. Então aqui no 4, nós temos essa informação, exatamente o que você falou. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. E como vem essa vida? Vem por alguma ação nossa? Eu não faria nada não. Será que só pelo fato da gente pegar e tirar aquela droga de dentro do quarto a gente vai ser vivo?
ou só pelo fato da gente começar a respirar diferente, vestir diferente ou falar diferente, a gente vai ser vivo? Então, como chega essa vida em nós? E aqui no 7, no 8, fala isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, é pelo que nós fazemos ou por quem Deus é? Pelo que Deus é. Então, beleza, nós temos duas identidades. A identidade do vivo e a identidade do morto. Lá em Mateus, deixa eu ver se eu tenho esse versículo aqui separado. Um outro bate-papo só para a gente ter essa construção. Lá em Mateus nós temos a parábola do joio e do trigo. Mateus 13, quem quiser acompanhar, 13, 25 para frente. E lá nós temos Jesus falando uma parábola seguinte: o reino dos céus é como... Deixa eu ver. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando dormiu, veio um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Isso foi. E daqui a pouco nasce esse joio no meio do trigo. No meio dessa igreja vai aparecer um bocado de joio. E aí, o que a gente vai fazer com esse joio? A gente vai arrancar e jogar fora? É joio. Nunca vai virar trigo, é joio. Mas está no site, não. E Deus dá uma palavra aqui. Não, não faz isso. Faz o seguinte: você espera esse joio crescer junto com o trigo, e no dia que eu for colher, eu vou separar primeiro o joio do trigo e vou queimar. E depois eu vou recolher o trigo. Mesmo que chegarem pessoas aqui que você olha, pô, esse aí não tem jeito. Qual é o seu papel de igreja? É crescer junto. Nosso papel de igreja, como aqui expressa o reino de Deus, não é arrancar esse joio aqui do deles, é crescer junto deles. Isso vai revelar mais a graça do Senhor na sua vida do que você imagina. Trabalha com sexualidade, você trabalha diretamente com a graça de Deus. Você trabalha em entender essa graça, que aqui em Efésios 2 fala que nós mortos recebemos a vida de Cristo. Então, você tem vida? Por exemplo, quando alguém se converte, geralmente o pregador chega e fala o seguinte: aquele que quiser entregar a sua vida a Jesus Cristo, levanta a mão. Alguém aqui já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Mas antes de Jesus Cristo você tinha vida? Então, como você pode entregar uma coisa que você não tem? E é isso. Então, antes de Jesus Cristo, nós éramos mortos. E nós recebemos a vida de Cristo. E quem é a vida em nós? Cristo. Então, por essa graça e por essa vida, nós somos salvos, por meio da fé. É isso que esse texto está falando, se você for ler ele na íntegra. Nós recebemos a vida de Cristo, que fala lá no capítulo 4. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre homossexualidade. Agora que eu te passei um pouco para vocês sobre essa base, vamos falar um pouco sobre homossexualidade. Pode ir passando os slides, por favor? Você vai até lá na página... Pode ir até lá na 13, eu acho. Na 15, raízes da homossexualidade. Daí eu vou caminhando. Primeiro eu vou falar sobre como é o desenvolvimento do menino. Primeiro, para a gente começar a entender essas pessoas, entender esse joio que a gente vai ter que conviver com ele, ou não, ou de repente é um trigo que vai ser alcançado. Isso aí vai depender de Deus. O nosso papel não é julgar se a pessoa é joio ou se é trigo. O nosso papel é conviver com ele e influenciar na medida do possível. Mas primeiro, como é a raiz da homossexualidade?
sendo essa pessoa joio ou trigo, ou sendo um hétero também, seja do joio e um trigo, a gente vai ter que conviver com ele. Mentiroso, ladrão e tudo mais. Primeiro, uma das raízes que é bem comum da gente ver nos atendimentos é quando não tem a presença paterna. E como funciona isso? A criança ela não tem noção da identidade dela. Essa identidade que a gente acabou de conversar aqui, a pessoa não nasce sabendo a sua identidade. Ela não nasce tendo certeza disso. Então, ela nasce lá com um cordão umbilical pregado na mãe e um dia ele vai desgrudar daquela mãe ali. Ou pior, né? Vai continuar. Mas vai desgrudar daquela mãe ali. E vai ficar com aquele cordão umbilical. Onde é que eu vou alimentar minha identidade? E, de repente, olha para o pai. E não tem um pai. Não tem a presença paterna. Ou quando tem, de repente, a presença paterna não é muito adequada. E eu fico ali. Eu preciso de receber afeto de uma figura paterna. E não recebo. Eu preciso de alimentar de uma identidade. E não recebo. Qual seria uma outra raiz? Aí na página 17. Mas antes, falando um pouco ainda sobre a figura paterna. O filho homossexual, ele frequentemente tem fixação na figura materna. Ele precisa sempre estar do lado da figura materna. Ele considera a figura materna sua defensora, e isso aumenta uma dependência, até um pouco doentia. Né? E às vezes a figura, ela está lá, mas ela está fisicamente e não está emocionalmente. O que significa? Às vezes o pai está lá, mas o pai não convive com esse filho. O pai não passa tempo com esse filho, não toma nem um açaí com ele. E quando tem um contato com o filho, é da forma mais ríspida possível. E aí a gente chega na outra raiz, né? Quando o pai não afirma a masculinidade do filho, ou quando o pai também não afirma o filho. Né? O pai chega e fala, você é uma mariquinha. Então aquela criança que está alimentando de uma sexualidade, de uma identidade, e fala, pô, meu pai está falando que eu sou mariquinha. Será que eu sou, de fato? Ou de repente ele sempre se alimentou da identidade da mãe. Então ele cria aquela resistência contra a figura masculina. E tem que escrever, né? Que o que fala, que fica afeminado, o pessoal fala. E chega lá na escola depois ele vai receber alguns rótulos. Vê se tá. E diante daqueles rótulos ele define, será que eu sou? Fala com aumento 2 Está todo também. mundo falando que eu sou? Será que eu sou? Então, se eu me percebo diferente, será que eu sou diferente? Uma das outras raízes, né, quando o pai não consegue se identificar com o filho, realmente o filho olha para o pai, que é um cara que agride a mãe, bebe, e é a pior figura possível para ele. Ao invés de se identificar com o pai, eu vou se identificar com Essa pessoa do cara é aqui. Eu viajei, né? E com isso nós temos o distanciamento defensivo. Ou seja, a criança ela se distancia da figura paterna, porém ela quer se relacionar com a figura paterna. Vocês estão acompanhando? Eu só falo. Tá baixo. Não, mas isso não é gravação. O que é isso? É como se fosse uma ambivalência. Ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio. Então, é muito comum esses casos homossexuais que eles buscam um sexo propriamente dito. É aquele abraço, aquela segurança que estar com outra pessoa do mesmo sexo vai proporcionar para ela. Por que isso? Porque eu não recebi isso no momento apropriado. Eu quero ter um carinho de um homem. Só que eu vou ter um carinho de um homem quando estiver com 12, 13, 14 anos. Quando a minha sexualidade, minha puberdade, meus hormônios vão estar aflorando de Agora voltou o sinal. E no meio daquele carinho, eu vou ter desejo. Você abaixou aquele outro que você tinha. Então, qual o tempo certo dessa criança receber carinho? Na comunidade. Perto, O tempo certo é na infância. Esse vai Às vezes não recebe. Eu já estou lá no 25, irmão. Já estou indo. Eu estou correndo porque eu vou parar mais na parte da igreja. Eu tenho até que horas? Uma hora? Até meia-noite? É. Então eu tenho até as 5h30, é isso? Beleza. Beleza, então. E tem um certo vazio quando a criança é sexual. Um vazio que a criança ela tenta reparar. Ao mesmo tempo que ela sente falta,
ela não se sente capaz, ela não se sente tanto quanto. Às vezes tem aquele irmãozinho que é todo atleta, ele que é todo bonadinho, Eu faço coisa e todo mundo diferencia as duas crianças. Então você tem uma busca reparativa constante com relação ao gênero sexual. E como isso funciona? Acaba existindo dentro de uma pessoa, de cada homem, né, uma tendência homossexual. Mesmo como que existe dentro de cada mulher uma tendência homossexual. Então, será que a pessoa nasce assim? Vocês acreditam que a pessoa pode nascer Seguir as assim? instruções aí. Instruções aqui? Tem escrito aí no Não é claro, né? Não existe uma seja genética. Eu só mexi no Vocês microfone. estão escrevendo? Em japonês. E como isso funcionaria geneticamente? Geneticamente funcionaria da seguinte forma. Nós temos dois cromossomos, X e Y. Então, geneticamente, esse cromossomo ele está Você lá também, Thiago? alguma anomalia. Aí, isso aí geraria realmente um problema na genitália da pessoa. Mas será que esse problema na genitália definiria o desejo da pessoa? Aí que tá. Desejo é diferente da sua carga genética. Você pode ter um pênis e não ser um homem. E você pode ter uma vagina e não ser uma mulher. Deus colocou um pênis ali porque ele quer que predomina a masculinidade. Ou ele colocou uma vagina lá porque ele quer que predomina a feminilidade. Verdade. Mas significa que se eu tenho um pênis eu vou ser homem? Então, como eu posso entender essa identidade do que é ser um homem? Quem aqui veio de uma família totalmente equilibrada? Eu vou até botar minha mão para trás aqui, para não correr o risco. Quem veio aqui de uma família totalmente equilibrada, perfeita? Lá eu olhei para o meu pai, a figura perfeita de homem, eu olhei para minha mãe, a figura perfeita de mulher, meu pai sempre me amou, me elogiou, minha mãe também sempre me afirmou, me acolheu. Eu olhei para minha mãe e falei, nossa, que mulher maravilhosa, eu olhei para meu pai, que homem maravilhoso. Quem veio de uma família assim? Vocês vieram, amém por vocês. Mas na maioria do Brasil, do mundo, nós viemos de famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Onde o pai não exerce totalmente a função de homem e onde a mãe não exerce totalmente a função de mulher. Se a gente for olhar um pouco sobre costumes, o povo judeu eles têm muitas leis, né, muitos ritos. E lá o homem tinha até que era lei o homem conversar com a barriga da mulher caso ela estivesse grávida. Era lei o homem elogiar a mulher várias vezes ao dia. Era lei o homem elogiar os filhos várias vezes ao dia. Era lei o homem fazer uma festa de reafirmação da sexualidade do filho de tantos em tantos anos. Então, o que é de fato ser homem? E o que é de fato ser mulher? Está muito além de ter um gênero, de ter um pênis ou ter uma vagina. Ser homem ou ser mulher está muito além de ter um pênis ou ter uma vagina. Então, nós vamos encontrar isso no mundo, aí para fora da igreja. São pessoas que acreditam que o desejo é algo genético. Você pode ter até uma disfunção hormonal, mas isso vai interferir no seu tom de voz, vai interferir na compulsão do seu desejo, mas não como o seu desejo funciona. Se você teve uma figura materna, se é um menino, e teve uma figura materna adequada, onde ela soube te distanciar quando era necessário, e soube te acolher quando era necessário, e uma figura paterna adequada, que soube te interditar quando era necessário, e soube te acolher também quando era necessário, você vai falar, nossa, eu quero ter um dia uma mulher que nem minha mãe. Não que eu vou ter uma mãe para mim. Eu quero ter uma mulher tão mulher quanto minha mãe foi para mim. E eu quero ser um homem tão homem quanto meu pai é. E os hormônios? De repente, esse rapaz tem uma disfunção hormonal. A testosterona dele não é efetiva. Então, ele vai ter a voz fina, ele vai ter vários problemas por conta disso. Isso é uma anomalia mesmo, genética. Às vezes, o hormônio da criança, o corpo da criança não aceita a testosterona. Se você injetar uma testosterona,
o hormônio aromatiza e se converte em um hormônio feminino. Isso dura alguns anos. Mesmo se isso acontecer, isso vai interferir no tom de voz, vai interferir em várias coisas. E depois essa criança ela pode vir a encontrar um ambiente externo. E no ambiente externo, geralmente, vão haver rótulos. Então, nesses rótulos que estão em perigo. Ali que ela vai começar, talvez, ter dúvida de quem ela é. Porque todo mundo vai falar que ela não é aquilo que ela é. E o que ela é, de fato? E agora, lá no 27, meu irmão. As raízes da homossexualidade no caso da menina. Falei um pouco aqui sobre o menino, bem correndo, que eu quero compartilhar mais com vocês, quero abrir para perguntas. E a menina ela tem uma questão bem interessante. Ela sempre se pergunta, é bom ou ruim ser menina? Já se perguntaram, menina, sobre isso? É bom ou ruim ser menina? Qual mulher nunca se perguntou sobre isso? Até hoje eu vi poucas. Aí, ó, já tem umas 3 ali únicas. Quais mulheres não se perguntam sobre isso? É bom ou ruim ser menina? Menstrua. Ah, é ruim, tem que lavar a louça. Todo mundo fala que todo mundo fala que é mais fraco. Tem até um videozinho que eu queria trazer, eu não trouxe, que é tipo menininha. Procura lá na internet, no YouTube. Quem conhece o YouTube aí? Quem conhece Google, também pode procurar no Google. Se aqui na igreja a gente não ensinar sobre essas coisas, o Google ensina, tá? E é bom ou ruim ser menina? A menina geralmente entra nessa questão uma hora ou outra, seja inconsciente, seja fora da sua consciência, de você realmente parar e pensar sobre isso, ou seja uma coisa inconsciente, natural do seu corpo. De você pegar e passar por um conflito desse e já resolver de fato, e nem passar isso para a consciência. Então, como é que a menina vai descobrir se é bom ou ruim ser menina? Ele vai olhar para o pai. Como é que meu pai trata minha mãe? Ele trata bem? E, de repente, minha mãe é aquela figura toda mirradinha, toda delicada, e eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa mais ativa, eu quero ser que nem meu pai. Mais ativo, voz ativa, e eu me identifico mais com meu pai. É bom ou ruim ser menina? De repente ele olha para o pai, ela olha, e vê o pai rechaçando a feminilidade. Vai que vai. A feminilidade. Isso aí. Obrigado, irmã. E vê o pai rechaçando. Então, mulher tem que lavar a louça, mulher tem que cuidar da casa. E eu não quero fazer isso. E aí, é bom ser mulher? É legal? Será que eu vou ser? Está lá com aquele cordãozinho umbilical, acabou de desgrudar da mãe. Onde eu vou alimentar a minha identidade? Será naquela figura mais imponente, mais lustrosa, mais bonita, mais forte? Ou vai ser naquela figura que eu julgo, ou a criança julga, ser mais frágil, e ela não quer ser? Então, de repente, essa menina acaba olhando o masculino como mais atrativo. E aí começa realmente as questões. As raízes da homossexualidade do menino são similares à da menina. Da menina tem esse porém, né? Eu estou só continuando e dando um enfoque na questão da feminilidade. Então, às vezes, nós temos também uma figura materna ausente. A mãe, ela está ali, mas ela não está. Então, essa menina vai ter mais relacionamento com o pai. E ela vai se identificar mais com o pai e vai se alimentar mais da identidade do pai. É como se fosse assim, a filha lésbica, ela parece sempre sentir que alguma coisa está faltando com relação à sua mãe. Ela cresce sem saber o que é amor maternal. Por uma gama de razões, sua mãe e ela não conseguem fortalecer laços emotivos. Então, a filha começa uma procura inconsistente e inconsciente por uma mulher que supra essa necessidade. Eu acompanho mais homossexuais homens e menos homossexuais mulheres. Homossexuais mulheres são poucas. Mas em uma delas, a mãe sempre considerou ela uma sapatona, desde criança. Desde 3 anos de idade. Ela falava, minha filha vai ser sapatona porque ela gosta de jogar bola.
E ela verbalizava isso ainda para essa criança. E mais do que isso, ela era bem agressiva com essa criança. Se você for olhar desde a gestação, ela atrasou o parto dela, porque ela queria terminar de ver o jogo do Brasil. Então ela estava entrando em trabalho de parto e ela segurou para terminar de ver o jogo do Brasil. Essa criança é aceita por essa mãe? Qual a identidade ela vai absorver para ela, que ela vai tomar para si? A do pai ou a da mãe? Mas ela vai sentir falta do carinho e do afeto da mãe, não vai? E como essa criança vai se construir a partir dali? Então nós temos consequências. Eu já estou lá no 34. Isso, agora tá filé aí. Nós temos consequências. E quais são essas consequências? Primeiro, a rejeição. Eu não quero ser mulher. Eu não quero sentir como uma mulher sente normalmente. Eu não quero ser como ela é. E uma outra consequência é uma coisa que a gente chama de dependência emocional. A dependência emocional você vai achar no relacionamento hétero, você vai achar num relacionamento de amigo, você vai achar num relacionamento homo. A dependência emocional é como se, quem usa esse exemplo é a Andréa Vargas, é como se fosse uma garrafa, aquela garrafa bonita, cheia de água para dar, e você sempre tem uma tampinha. A tampinha, tudo que ela quer é uma garrafa. E por incrível que pareça, tudo que a garrafa quer é uma tampinha. E as duas se completam ali. E na homossexualidade você tem muito a relação de dependência emocional, ainda mais na homossexualidade feminina. É muito intenso, é muito vívido, e eu me mato por você, e eu morro por você, e um dia o relacionamento vai a fundo e acaba por conta disso. A dependência emocional, ela acontece também dentro da igreja. Às vezes você tem aquele ministro garrafa mesmo, né? Está sempre dando água para todo mundo, aquele que está servindo todo mundo e vive pela igreja. E a igreja é a tampinha dele. A igreja é a dependência dele. A igreja é a idolatria dessa pessoa. O serviço é a idolatria dessa pessoa. Nós devemos servir a Deus, ok. Por que motivo? Pela idolatria ou por amor? Nós devemos nos relacionar com as pessoas por dependência ou por amor? Por idolatria ou por amor? E acaba que na dependência uma depende da outra totalmente. Uma não vive sem a outra. Uma não pensa sem a outra. Uma não respira sem a outra. Uma não consegue imaginar a vida dela sem a outra. E esse espaço, esse lugar não é só para Deus? Para ser esse tudo em nossa vida? A gente pega, tira Deus desse espaço e coloca o outro. E quais são os outros fatores? O abuso sexual é um deles. E é um e bem comum, o abuso sexual. E pode passar. E o que é abuso sexual? Abuso sexual é você forçar ou iniciar uma criança ou um jovem a tomar parte em atividades sexuais, esteja ela ou não cientes do que está acontecendo. Por exemplo, um amigo meu ele me perguntou sobre a cartilha da sexualidade que o governo está querendo implantar nas escolas. Ele perguntou o que eu acho sobre isso. Eu acho que isso é um abuso sexual. Por quê? Você está ensinando a crianças que não têm maturidade suficiente para isso, não têm maturidade para escolher coisas, e elas vão ter ali conteúdos para elas sobre masturbação, pornografia e relacionamento sexual. E a ideia do governo é essa cartilha para crianças de 7 anos para frente. Depois eles botaram para 12, 13 para frente, mas 7 anos para frente. Então você está iniciando ou forçando um jovem a conteúdos na área da sexualidade. Isso pode ser, né, de contatos físicos ou não, ou apenas a visualização daquele material. Então, a visualização daquele material já poderia ser considerado um abuso. E temos outros fatores. O abandono,
a rejeição pelo genitor do mesmo sexo, presenciar um genitor sendo maltratado pelo outro, mães desconfiadas de homens, se ensinam em suas filhas, né, que homem não presta, homem é tudo igual, homem é safado. Expectativas frustradas com relação ao sexo do bebê, né? Eu queria ter um menino, mas tive uma menina. E tem mães que até vestem o menino como menina, né? Mas a criança, ela sente essa expectativa. Isso foi até um testemunho interessante do pastor Arley. Quem quiser procurar também lá no YouTube, quem não conhece é www.youtube.com. E o pastor Arley, ele falou na Comissão de Direitos Humanos com a bancada ex-gay. Então, entre as histórias dele, entre as histórias teve a dele, e ele contou a história dele desde da gestação dele, onde a mãe dele desejou ter uma menina, porque já tinha um menino, e, enfim, veio um menino, não veio uma menina. E ele sempre percebeu que alguma coisa estava faltando na casa dele, ele sempre percebeu que isso era com ele. Ele não sabia o que era. Ele tinha uma referência boa de pai, uma referência boa de mãe. Quais são outros fatores? Mulheres frustradas com seus casamentos terríveis. Então, às vezes o casamento está uma bosta. Pode falar bosta aqui, gente? Às vezes o casamento está um estrume. E tem aquele ombro amigo, aquela amiga que fala não, abraça e ouve e acompanha, e às vezes naquela fragilidade ela acaba descobrindo algo novo. Então, existe a possibilidade da pessoa conscientemente escolher algo diferente? Existe. Isso é bem comum. Esse também é um dos fatores, a escolha consciente mesmo pela homossexualidade. A pessoa conscientemente ela pode escolher, da mesma forma que na homossexualidade, conscientemente ela pode escolher pela heterossexualidade. Isso não faz a pessoa bi. Isso faz a pessoa um ser pensante que tem liberdade para escolher o que ele quer, o que ele deseja, o que ele faz e como ele age. Esses somos nós, seres humanos, né? E você tem também as humilhações profundas, os rótulos, né? Que é muito comum nas escolas, o bullying. Então, o rótulo é o demônio praticamente, né? Na vida, às vezes, de uma criança. É aquele demônio que chega, entra e vai bagunçar toda a vida dessa criança, que vai pôr ela em dúvida de quem ela é, o que ela gosta ou o que ela quer. Esses são os rótulos. E agora, igreja? Vocês entendendo o que é identidade? Vocês entendendo o que é sexualidade, o que é homossexualidade? Como isso funciona mais ou menos? Eu falei de forma bem rasa. Eu nem cheguei a entrar sobre como funciona o desenvolvimento da criança propriamente dito, porque o tempo é curto. Mas qual é o papel de vocês, igreja? Qual o desafio de vocês? Primeiro, antes de eu começar a falar sobre igreja, homossexualidade é pecado? É um pecado maior que qualquer um outro? Por quê? Igual. Isso está lá em 1 Coríntios 6:9, eu acho. No começo da palestra eu até iria falar sobre isso. Vamos lá. Vou puxar aqui para me falar para vocês. Eu acho que é 1 Coríntios, nossa visão, cadê? Um segundinho, gente, tenha paciência comigo. Oi? 6:10, obrigado. 1 Coríntios 6:10. Então vai falar uma relação de pecados ali. E no versículo 11 ele vai falar: mas foste todos vocês lavados e purificados. Ou seja, tudo isso é pecado. Mentir é pecado, e tanto quanto esses outros aí. E para Deus ele coloca tudo no mesmo pacote. Só que tem como reparar esse pecado? É isso que está no versículo 11.
nós podemos ser lavados e justificados por Deus. E qual o papel da igreja, então? Se Deus pode fazer essa mudança na nossa vida, com relação à sexualidade ou qualquer um desses outros pecados, Deus pode fazer essa mudança na nossa vida, qual é o papel da igreja, dessa igreja? A igreja hoje ela está numa guerra praticamente, né, com relação à homossexualidade, que eu acho até ridículo de certa forma, mas ela está numa guerra onde ela quer ter a voz de falar o que é certo, o que é errado, e a sociedade de homossexuais que estão extremamente machucados com a igreja, que querem impor a sua vontade. E nesse meio todo estamos nós aqui, uma igreja diferente. E essa igreja diferente, eu gostei muito desse ganhar, consolidar, treinar e enviar, né? Então, como nós vamos ser esse tipo de igreja que vai ganhar essas pessoas, que vai consolidar elas, vai treinar e trabalhar, que às vezes trabalhar com desejo chega a demorar muitos anos, às vezes 5, 10, 15, 20, 30 anos. Está disposto a andar com alguém que durante 20, 30 anos? E se fosse um pedófilo? E aí, se você não cuidar dele, ele vai continuar abusando por aí. Será que você consegue engolir um pouco do seu sentimento, que realmente é uma coisa horrível, para poder cuidar dessa pessoa? Por isso que eu te falo que você trabalhar com pessoas, isso vai revelar muito mais sobre a graça de Deus, vai te fazer aprender muito mais sobre quem é Deus. Você ganha muito mais do que dá, é basicamente isso. Você recebe muito mais do que você dá. E nós temos hoje igrejas, debates, igrejas homossexuais, debates políticos, e todo mundo querendo dar a sua opinião sobre a homossexualidade. E tem um livro que é a Operação do Erro, de Joey Dallas, que ele fala que em 1950 a 1976, os homossexuais eles diziam: Deus também nos ama. Em 1976 e 1979, ele já falava o seguinte: Deus não só nos ama, mas também concorda que sejamos homossexuais. Esse livro ele faz um histórico. E de 1980 até a presente data, basicamente que o movimento ele tenta dizer que qualquer pessoa que diga que não podemos ser gay, esse precisa ser silenciado. Esse hoje é o sentimento deles. Se você fala que ele não pode ser gay, você tem que ser silenciado. Você não pode falar, você não pode tratar. Um psicólogo não pode tratar sobre esse assunto. Então, eu sou psicanalista, sexólogo, e atendo como psicanalista ou sexólogo? Não. Eu atendo como cristão, pastor, e dou ali para eles um aconselhamento na área espiritual. Eu não posso nem falar o que eu faço ali de fato. Qualquer um poderia me processar por isso. Poderia caçar meu registro, que eu até nem tenho mais, que eu parei de pagar aquele negócio, não uso mesmo. E aí? E agora? E a igreja? Então, toda ação ela tem uma reação. Então, nós temos alguns tipos de igreja que eu consegui pensar em como seria esses tipos de igreja que nós temos por aí e que os homossexuais ou nós mesmos vemos por aí, né? E são formas de como as igrejas se posicionam, né? E nossa primeira igreja que nós temos muito por aí é a igreja da condenação. Eu estou lá no 47, irmão. Como é que é a igreja da condenação? 48 agora. A igreja condenatória é aquela igreja totalmente repressiva. Ela não separa o pecado do pecador. Para eles é tudo a mesma coisa. Se é pecador, então você vai para o inferno. Os limites são inflexíveis. Em nome de Deus ele julga, condena, exclui. Então, pecou, vou excluir você da igreja. Mas se você pecar de mentira, não excluo não. Mas se você pecar na área sexual, excluo. Ela é povoada por hipócritas, escribas, fariseus,
A disciplina dela não visa a restauração, ela visa a punição, a culpa. Então, Deus é como se fosse um juiz severo, implacável e tirano, sem amor. Os homossexuais encontraram igrejas assim? Poucas ou muitas? Muitas. Eu sou batista. No meio na minha igreja, eu encontro pessoas que são igrejas condenatórias e pessoas que são os outros tipos de igrejas que eu vou falar. São pessoas de opiniões diferentes. Aqui dentro, nós temos pessoas que pensam como a igreja condenatória e pessoas que pensam como os outros tipos de igreja. E tem a igreja da permissão, o próximo. E como seria a igreja permissiva? Essa igreja permissiva é aquela igreja que confunde a graça com libertinagem. É a igreja que ela tem umas bases bíblicas bem ilícitas mesmo, uns versículos isolados. Ela tem cumplicidade com o pecado. O pecado, ele não tem uma restauração desse pecado. Ela tem uma certa cumplicidade. Ela não crê que a homo seja pecado ou mesmo passível de restauração. Ele tem até um exemplo aí da igreja comunitária metropolitana, que tem ali na UFES, e algumas outras igrejas, né? Então, é um Deus que detém um amor pela verdade, né? Que detém a verdade pela injustiça. E qual outro tipo de igreja? A igreja indiferente, que é uma outra igreja que eles e nós encontramos por aí. Que é a igreja diferente? É aquela que não se atenta para o que ocorre no mundo. Ela finge que está tudo bem, não se envolve. Na minha igreja não tem esse problema. Na minha igreja ninguém se masturba. Na minha igreja ninguém não tem ele pega até menina. Não é homossexual não. Ele fica até com menina. Todo mundo fala, não, mas ele nem passa dificuldade com isso. Ele nem escuta isso de outra pessoa. Essa cúpula aqui é a proteção dele. Então, ele finge que está tudo bem, não se envolve, não se importa, é totalmente superficial. Ela tem soluções mágicas e simplistas, desde entrega seu dízimo você vai ser restaurado, ou apenas vou orar por você, vou expulsar seu demônio aí, vai estar tudo certo. Ela não tem tempo para cuidar dessas pessoas, porque igreja tem que cuidar, e cuidar leva tempo, e cuidar é trabalhoso. E ela se preocupa muito com números, é aquela numerolatria. Ela se preocupa realmente com números, a quantidade. Quanto mais membros, melhor. Então, tem um videozinho é fake, né? Mas tem um videozinho que o rapaz fala assim, venha para a minha igreja, nós estamos aceitando até viado. É fake, né? Mas, enfim, a preocupação dela é número, não é qualidade, é número. Então, tem um Deus distante, ausente, não confiável, né? Impotente, até negligente, né? Que não se importa com o que está acontecendo. E aí? E a outra igreja? A igreja terapêutica, que somos nós, amém? O que seria essa igreja terapêutica? Antes de falar o amém. É uma igreja que não é perfeita, ela também é pecadora. Uma vez eu falei isso no meu serviço, né, que eu sou aquele pecador, bem pecador mesmo. Aí um rapaz lá de uma outra denominação, ele falou que não concordava, que o crente não peca, que está na Bíblia. Aí eu falei com ele, então, mas Paulo ele falava que ele era muito mais pecador do que todos aqueles outros lá. Então, o que eu entendo disso? Quanto maior consciência nós tivermos do pecado, mais pecador nós somos. Quanto maior consciência nós tivermos do pecado, mais a gente vai saber quando a gente está pecando. Então, ela não é perfeita, ela é pecadora. Ela trata o indivíduo em amor, sem permissibilidade. É uma pecadora arrependida, né, meus irmãos? Só pontuando. Ela trata esse indivíduo em amor, sem permissibilidade ou superficialidade. Ela é um lugar seguro para confissões. Vocês estão conseguindo ser um lugar seguro para confissões aqui? Alguém hoje chega e conversa alguma coisa para vocês em secreto e você já consegue ter a maturidade suficiente para tratar isso? Ela não faz acepção de pecadores ou pecado. Para eles, ser humano é ser humano.
E o ser humano, sendo joio ou sendo trigo, eu vou conviver com você. Porque esse é o meu papel, é te amar e conviver contigo. Ela visa a qualidade e não a quantidade. Ela não se fecha em seu interior, ela olha para fora, está atenta ao que acontece no mundo e o que pode estar acontecendo dentro dela, né? Ela tem esse amor incondicional, mas também disciplina, mas essa disciplina ela visa a restauração e não a condenação. Ela não se foca num comportamento, ela não é imediatista, não quer essas soluções mágicas, eu vou botar a mão na sua cabeça, eu vou orar e o demônio da purpurina vai sair do seu corpo. E esse Deus aqui é um Deus íntimo, pessoal, equilibrado e que se importa e jamais nos abandona. Vocês conseguem ver esse Deus aqui dentro dessa igreja? Que essa igreja tem que julgar a si própria, saber onde ela tem que trabalhar em si mesma, saber se alguma coisa dentro de você, que está aqui me ouvindo, todo mundo, tem alguma parte de mim que ainda é condenatório. Eu, Gustavo, aqui, pecador, tem muito de condenatório ainda dentro de mim que ainda não foi atingido pela graça de Deus. Eu reconheço aonde eu ainda não consegui ser atingido pela graça de Deus. Mas eu sei que Deus vai atingir, porque eu sou escolhido, eu sou filho dele. Eu sei que aonde eu ainda estou agindo pela igreja da condenação, Deus ele vai entrar na minha vida e vai me mostrar o como agir ou como se relacionar. Aonde eu for ainda permissivo, Deus vai entrar no meu coração. Ele vai mostrar que eu estou errado. Ele vai mostrar o caminho certo, porque eu sou filho, identidade. Eu sou vivo. E não é eu que estou aqui agora falando para vocês. É a vida de Cristo que está se expressando através de mim, que está aqui falando com vocês. Não é vocês que estão aqui sentados hoje. É a vida de Cristo que está expressando através do corpo de vocês. Como a nossa irmã ali falou sobre corpo, alma e espírito, né? É o Espírito de Deus que está trabalhando na sua alma e combatendo contra essa carne, para que essa alma realmente consiga ter esse contato com Deus. E seria tão bom se fosse apenas desligar e ligar, né? Se fosse só um digitozinho ali atrás, nas costas da pessoa, na frente, e apontar não gay ou gay. Não seria mais fácil? Mas não é assim. Não é assim que Deus faz as coisas. E vocês? O que vocês estão dispostos a fazer agora daqui para frente? Primeiro, vocês têm alguma dúvida com relação à homossexualidade? Já que é um bate-papo e ninguém... Eu só falei agora. Levanta a mão e fala. Quem tiver coragem. Levanta a mão. Qual é a pergunta de vocês com relação à homossexualidade? Pode falar. Eu sei que... 10 minutos? Ah, tá. Pô, achei que era... Sacanagem. Então, alguém quer ser o primeiro? Eu sei que se um levantar a mão, depois vou ter que começar a pedir para parar. Pode fazer, fala aí. Ele tem 2 órgãos sexuais, um inacabado e um perfeito, ou os 2 inacabados, mas um, por exemplo, o organismo que for XY, ele sempre vai ter esse órgão mais desenvolvido. E o organismo que for XX vai ter esse órgão mais desenvolvido. Então, às vezes tem um pênis, mas não tem testículo. E não tem a vagina, mas tem o útero. Então, o útero é que define se realmente a sexualidade daquela criança é fêmea ou macho. Não os 2 funcionando. Uhum. Uhum. Tem vários. Você tem
exames genéticos, né, que você pode fazer e ver se a pessoa é XY ou XX. E você pode trabalhar isso. Você trabalha a identidade dela. O dele. É ambivalente, né? É. Ora eu estou de terno, ora eu estou de saia. É ambivalente. Mas a igreja ela está aqui para cuidar dessas pessoas e para orientar o caminho correto. E qual o caminho correto? A Bíblia fala que se a minha genética ela é masculina, Deus deseja que ali predomine a masculinidade, o ser homem. Se a minha genética ela está expressando a feminilidade, essa é a intenção de Deus para nós. E genética? Tem um estudo que ele foi arrancado do DSM. DSM é um livro que tem um bocado de doenças mentais, que foi feito pelo Gregory, alguma coisa que eu esqueci o nome. Eu posso passar para vocês depois, via WhatsApp, quem quiser. E ele fez um estudo apenas com gêmeos homozigóticos, que são gêmeos idênticos, mesma carga genética, onde um tinha orientação heterossexual e o outro uma orientação homossexual. Ele fez com centenas. E durante todos esses estudos, que durou anos, ele fez um levantamento de que não existiria uma carga genética para o desejo homossexual. Então, o desejo homossexual ele colocou como formação egodistônica, que é uma formação do ego. O ego ele foi formado e escolheu, a partir da sua formação, sentir ou desejar aquilo. Porque, para ele, pareceu uma coisa mais apropriada. É basicamente isso que nós temos hoje de estudo genético predominante, que todos os outros não conseguiram ser comprovados. Esse é o único que foi completo, né? E já que nós temos só 10 minutos, que já deve ser 5, né? Então, qual é a sua parte enquanto igreja? O que você hoje vai fazer, como você vai ganhar, consolidar, treinar e enviar essas pessoas? Que nem o pastor Arley, que antes sofria com isso e ainda sofre hoje por causa do preconceito, do bullying, por causa do trejeito dele, mesmo ele sendo casado, tendo filhos e cuidando de centenas de outras pessoas no projeto GAP, ele sofre ainda assim o bullying. Mas ele foi enviado e hoje ele ajuda e auxilia muitas pessoas. Como vocês podem ajudar essas pessoas que são parte de vocês, parte da igreja? Não importando se ela é joio ou se ela é trigo. O que importa é que essa pessoa nós temos que crescer com elas e conviver com elas, porque essa é a vontade de Deus. Porque assim nós vamos amadurecer melhor e frutificar melhor. Porque assim a gente vai aprender um pouco mais sobre a graça dele. E a graça dele não visa condenar, visa salvar. Simplesmente aqueles que não conseguirem alcançar a graça de Deus, aí sim terá a questão da condenação. Mas a graça, a incumbência da graça é salvar. E Deus nos deu para a gente dar. Vocês estão dispostos a fazer isso? Antes de balançar essa cabeça falando que sim, você sabe qual é a importância e o peso dessa responsabilidade? Você entrar numa vida da pessoa, trabalhar sentimentos, trabalhar frustrações, trabalhar tristezas tão profundas que influencia até num desejo que deveria ser natural, tristezas tão profundas que corrói a pessoa por dentro. E de repente você se identificou com essas palavras que eu disse aqui até agora. E se você se identificou com isso, existe solução para você. Não como se isso fosse uma doença, mas como se isso fosse uma opção. Se você se identificou com isso, existe uma vida além da homossexualidade. Uma vida com Cristo. E que ela é muito melhor do que a relação sexual. Ela é muito mais prazerosa do que a relação sexual. Eu conheço diversas pessoas que conheceram a Cristo de uma certa maneira, que viviam a homossexualidade e hoje falam, olha, eu não sinto desejo homossexual, mas eu também não sinto hétero.
Eu estou tão satisfeito em apenas ter Deus na minha vida que eu só quero Deus, assim como Paulo fez. Paulo ele dedicou a vida toda dele a Deus. É celibatário mesmo. Ser celibatário é possível, gente. A gente julga e fala que não pode porque ele não tá casado, então ele não se curou. Não é isso. Nós estamos dispostos a trabalhar com essas pessoas, a caminhar com elas, pregar com os nossos adolescentes sobre a abstinência e até sobre o celibato, pregar e viver um meio onde a graça de Cristo nos consome totalmente ao ponto de nos fazer totalmente satisfeitos, ao ponto de sexualidade nenhuma ser substituta disso. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, nos nossos erros, tenha misericórdia das nossas falhas, Pai. Às vezes, quando nós condenamos, das vezes quando nós permitimos algo que não deve ser permitido, condenamos o que não deve ser condenado. E Deus, nos ajude a não ser também indiferentes, Pai. Se nós percebemos que algo está errado, Pai, nos ajude a tomar a atitude certa. Deus, se há algo errado em nós, Pai, nos aponte, Pai, nos ajude a tomar a direção correta, Pai. Porque só o Senhor pode fazer isso, porque a vida do Senhor está em nós, Pai. A vida do Seu Filho, Jesus, ela aflora através de nós, Pai. Vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, Pai. Então, Deus, esteja visitando cada um desses corações aqui, Pai, e que essa palavra seja selada, Pai, no coração delas, e que, Pai, se alguma coisa ainda precisa ser trabalhado, Deus, incomoda elas e ajude elas a buscar mais, seja no site Luz na Noite, ou seja qualquer um outro material, ou livro, ou até ou através da sua palavra, que não se substitui nenhuma dessas outras. Deus, não nos deixe indiferentes com relação a esse mundo, Pai. Que possamos ser relevantes, Pai. Que possamos conseguir alcançar essas pessoas, Pai. Cuidar delas, trabalhar com elas, Pai, para um dia enviar elas também, Deus. Que essa missão dessa igreja, Pai, seja contínua e seja com toda a alma, Pai. Não só alguns pecados, mas que todos os pecadores possam entrar aqui e se sentir à vontade, Deus, sentir na sua casa, porque na sua casa vai ter aceitação, mas também vai ter reparação. Deus, nós te amamos, Pai, em nome de